vou pedir para colocar várias vezes, sabe? Fala, não, vou nos textos só, e só no finalzinho que eu vou pedir para mudar aqui. Mas o texto base é esse. Examine-se o homem, pois a si mesmo. E aí eu fui pesquisar a vida de algumas personagens bíblicas. E eu encontrei algumas pessoas que tinham extrema comunhão com Deus. E essas pessoas são igualzinhas a mim e a você. Elias, por exemplo, olha a comunhão que Deus tinha com Elias. Elias tinha uma comunhão fortíssima com Deus. Quem estudou o livro de Elias, quem estudou a história de Elias, quanta coisa aquele homem fez. Quantas coisas Deus fez através da vida dele. Coisas inimagináveis. Quem vivenciou aquilo foi um privilegiado. O homem e a mulher que presenciou tudo que Deus fez na vida de Elias e através da vida de Elias. Foi um privilegiado. E com tudo que Deus tinha acabado de fazer na vida dele, uma mulher falou assim: eu vou te matar. O que Elias teve? Medo. Igualzinho você. Igualzinho a mim. Igualzinho. Medo. Elias teve medo a ponto de fugir. Parar no meio das cavernas. Medo. Mas não é o mesmo Elias que estava ali sendo usado poderosamente por Deus? É o mesmo Elias. Mas Elias teve medo igualzinho nós aqui hoje. Nós temos medo de algumas coisas. Nós temos vários medos, na verdade. Temos vários medos. Vários, um monte. Tem gente que tem medo de ficar desempregado. Tem gente que tem medo de ficar sem dinheiro. Tem gente que tem medo de ficar doente. Tem gente que tem medo que alguém fique doente, que alguém fique desempregado. Não é assim, irmãos? Nosso dia a dia. A nossa preocupação não é basicamente isso. Somos o Elias. E aí a pregação de hoje não é sobre nós, o plano de fundo, na verdade, dessa pregação, fala muito sobre o amor de Deus. O foco vai ser nós, porque nós somos um monte de personagem bíblico, tudo difundido, trazido para os dias de hoje, na verdade. Se a gente pegar aqui, a pregação vai ser relativamente curta, irmãos, mas é mais para receber, viu, pastor? É mais para reflexão mesmo. É para a gente refletir algumas coisas. A pastora acabou de falar, nós estamos vivendo dias difíceis. E eu costumo dizer que daqui para frente só para trás. Se agarra ao Senhor. É momento de se agarrar ao Senhor. Ninguém sabe o que vai acontecer daqui para frente. Foco no Senhor. Elias teve medo. E José? José que foi preso injustamente. Uma falsa acusação. Ele foi preso por uma falsa acusação. O que José teve, gente? Uma decepção. Pensa na decepção de José. O cara que estava ali, tudo certinho, tudo tinha um plano, tudo honesto, transparente, né? Sempre dando bons resultados em tudo que fazia. Uma falsa acusação derrubou José. Que decepção. Quantas decepções nós temos na vida? Não conta não. São muitas decepções que nós temos na vida. Seja no trabalho, um amigo, uma amiga, um namorado, uma namorada. Tu conta alguma coisa para alguém, isso aqui é segredo, fica entre nós aqui, sabe? Uma coisa que era para ser guardada assim, de confiança mesmo, a pessoa vai lá e fala: vou te contar um negócio aqui, mas não fala para ninguém, tá? Já foi. Já está na mídia. Decepção. Nós decepcionamos todos os dias ao nosso Deus. Eu costumo falar assim, quando eu acordo, eu falo: ixi, acordou um pecador. Acabou de acordar um pecador. E Deus sabe. Deus sabe. Repito, quanto mais eu me conheço,
menos eu entendo o amor do nosso Deus. O quão grande é, o quão diferente é. Um pouquinho mais para frente, irmão, pulando aqui. Pedro, quando Jesus falou assim, Pedro, vem andar sobre as águas, ele foi. Eu não estou colocando aqui porque todos conhecem a história, mas alguns tópicos são muito importantes. Pedro, quando foi andar sobre as águas, que ele olhou para a situação, Pedro começou a afundar. O que Pedro teve? Medo, desespero. Ele estava no meio de uma tempestade. Desespero. O que desespera você? Não responde. O que desespera a gente muitas vezes? Deus está olhando o ser humano. Quando Deus olha para nós, Ele está olhando assim, Ele fala, está vendo aquela irmãzinha ali, ó? Ela é a coroa da minha criação. Eu mandei o meu melhor para ela. O meu melhor. Portanto, Satanás, não toque. Se afasta. Aqui você não mexe. Aqui é comprado com sangue. Com todos os nossos defeitos. Com todos os nossos sentimentos. Com todos os nossos conceitos de vida. Filosofia, muitas vezes. Com tudo isso, Deus olha e fala, é minha. Comprei, está pago. Não deve nada. O véu foi rasgado de cima e embaixo. O caminho está livre. Gente, isso é muito profundo. Aí eu olho para mim mesmo e falo, sei quem que é você, Rogério? Na fila do pão, rapaz. Abaixa a bolinha aí, sou eu quem faço. Sou eu que estruturo, sou eu que dou estrutura, sou eu que dou a vida, sou eu que dou o ar, sou eu que mudo história, sou eu que mudo rota. É Deus quem faz, não sou eu. Milagre na nossa vida, quantas coisas acontecem, quantos livramentos Deus te deu para você estar aqui hoje, você nem sabe. A gente nem sabe quantos livramentos Deus deu para a gente. Então eu fico imaginando aqui Pedro no desespero, Senhor, Senhor. Quanta gente grita porque alguém está. A Bíblia fala que o Senhor estendeu a mão. Como pode estar longe se Ele estendeu a mão? Não tem ninguém longe de Jesus. Nós estamos longe dele muitas vezes, mas Ele está sempre perto. A Bíblia fala que Ele estendeu a mão. No desespero nós gritamos muitas vezes. E o pior grito que tem é aquele silencioso. E aqui eu estou falando de ansiedade, de depressão, estou falando de algumas coisas nesse sentido. Ainda assim Deus está ali. Olha para mim. Olha para mim. Não olha para a situação não, olha para mim. Se olhar para a situação igual Pedro, você vai cair. Olha para mim. Tira o olho do problema, olha para mim. Eu sou maior do que o teu problema, olha para mim. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Ele tem alegria em abençoar. Se você, o casal aqui, jovem casal aqui, eu gosto quando eu dou testemunho. É uma bênção quando eu dou testemunho. Casal jovem assim, dá até uma energia. É muito bom. Eu fico imaginando a alegria de vocês. E a alegria do Senhor falando assim, lá no céu. Eles vão testemunhar e vão glorificar o meu nome. O meu nome vai ser glorificado na sexta-feira, lá na igreja. Você pensa que Deus não pensa isso? Lógico que pensa. Ele tem alegria, Ele tem prazer. Ele tem alegria de falar assim, está nas tuas mãos. Marcelo, o que Deus tem para colocar na tua mão, cara, ninguém vai reter. Ninguém vai reter. Ninguém. Não tem força neste mundo que vai parar aquilo que Deus tem para colocar na sua mão. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Nós temos, de vez em quando, nós sentimos nossa fraqueza também, não sentimos? Sentimos nossa fraqueza espiritualmente falando, pastor. Eu vou falar por mim, irmãos. Tem dia que dá uma preguiça de orar. Dá uma preguiça de ler a Bíblia. Não sei vocês. Eu vou falar por mim. Começa a ler a Bíblia assim, dá um sono, aquele soninho gostoso. Sei.
tá com soninho bom quando a gente começa a ler a Bíblia. É perigoso a gente orar e falar assim, Senhor, abençoa meus pecados. Quase dormindo. Não é assim, pastor? É desse jeito. Sabe? Quase dormindo, dá um sono, uma fraqueza. E nós temos que ser realistas, nós estamos diante do nosso Deus que conhece a gente de dentro para fora, de fora para dentro. Sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça? Sabe quantos dias de vida você vai ter nessa terra? Sabe, tem que ser sincero, falar, Senhor, tem dia que... Foi que nem um irmão esses dias orou, viu? Deu tanta risada, o irmão falou assim, o irmão foi orar, ele estava tão cansado, ele falou assim, Senhor, a mesma oração de ontem, em nome de Jesus, amém. Cansado. A mesma oração de ontem, em nome de Jesus, amém. Cansaço. Deus conhece quando você está cansada. Deus conhece a tua estrutura. E ainda assim Ele te olha e fala assim, Tati, se você soubesse o quanto eu te amo. O quanto você é importante. E nós não valorizamos isso muitas vezes. Nós até valorizamos, mas não da maneira que deveria ser valorizado, porque o nosso dia a dia é corrido, é das 7 da manhã, vai até o arroz secar e, sabe, é muita coisa para fazer, muitas vezes, ligação, é cliente, é fornecedor, é isso, é aquilo, e leva e traz, é tanta coisa para fazer, tanta preocupação. E Deus fala assim, ó, busca um pouquinho meu reino. Olha um pouquinho para mim, só um pouquinho, olha para mim. Eu estou falando para os irmãos assim, mas aqui, ó, primeiro está aqui, sabe, meus? Primeiro está aqui, ó. Quando volto para o Salmo 46:10, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Deus está falando assim, ó, baixa a bola, rapaz. Sou eu quem faço. Não é você quem faz, sou eu quem faço. Eu quero mudar a tua história, eu quero mudar a tua vida, eu quero mudar o rumo. Eu quero mudar decretos. Eu quero quebrar aquilo que foi lançado na tua vida e fazer tudo de novo. Lá na frente você vai olhar para trás e falar assim, o meu Deus vive e reina. Foi Ele quem fez. Mas sabe por que nós temos todos esses adjetivos, essas fraquezas, medo, tal? Isso não é ruim. Isso demonstra o quanto eu preciso aprender a depender de Deus. Eu preciso aprender a depender de Deus. Porque vai ter momento na vida, irmãos, na vida, você vai olhar assim e falar assim, e agora? Vai ter momento na vida que a gente passa assim. A gente fala, e agora? O que vai ser de mim? O que vai ser dessa situação? Como é que eu vou mudar isso? Sabe, eu fico imaginando Moisés quando chegou na frente do mar lá, e agora? Aos olhos humanos, acabou. Vamos morrer aqui, uns vão morrer afogados, outros vão morrer à espada. Aí Deus falando, ninguém vai morrer coisa nenhuma. Eu não dei minha última palavra ainda, a última palavra sou eu quem dou. A última palavra sou eu quem dou. O Senhor fala assim, sou eu quem faço, não é vocês. Moisés faz isso, o mar. Imagina um mar se abrindo. Eu tento imaginar e não consigo. Um mar se abrir, a pessoas passar no seco. Um mar se abrir. E naquela multidão tinha pessoas igualzinho a nós, assim, ó. Igualzinho a nós. Com medo, com ansiedade, com pânico, com desespero, igualzinho a nós, igualzinho, mesma coisa. Aí o Senhor falou assim, não, fica tranquilo, sua história não acaba aqui. Quem disse que a tua história acaba aqui? De jeito nenhum. Vocês vão atravessar. Quando Jesus estava no barco, falou assim, atravessemos para o outro lado. Jesus falou assim, vai na frente que eu vou atrás. Não, Jesus falou assim, atravessemos, eu estou com vocês. Eu não sei onde você sabe, Jesus tem o rumo certo. O que vai acontecer no caminho nós não sabemos, mas nós sabemos que Jesus está no barco. E quando Jesus está no barco, Ele está no comando. E quando Ele está no comando,
Não tem para ninguém, como se diz. Não tem para ninguém. Eu vou chegar do outro lado. Eu vou chegar do outro lado. Eu sei quem está comigo. Eu sei em quem eu tenho crido. Com toda a dificuldade, com todos os nossos anseios, com tudo o nosso menos, eu sei que eu tenho crido. Eu acho que essa frase é muito importante guardar, ressaltar. É guardar isso. Eu sei em quem eu tenho crido. Quantas situações difíceis a gente passa, eu sei que eu tenho crido. A crise do mundo, sei lá, eu sei que eu tenho crido. No meu trabalho, eu sei que eu tenho crido. As finanças, sei lá, eu sei que eu tenho crido. O grande eu sou está aqui nessa noite. Se a gente soubesse, se a gente soubesse o que significa isso, gente. Irmãos, se a gente soubesse o tamanho do nosso Deus, por que é difícil orar? Por que é difícil ler a Bíblia? É uma guerra espiritual para você não conhecer o tamanho do Senhor teu Deus. Mas quando ele tem um projeto, não adianta. Quando ele tem um projeto, não adianta. Ele vai te buscar onde você estiver. E vai falar para você assim: esse barco é pequeno para nós, vamos arrumar um grande, maior. E maior vai ser o porto, e maior vai ser a tua vitória. Hoje é culto da vitória, não esquecemos disso. Fraqueza. Vou falar de fraqueza aqui, irmãos. Nossa, todos nós temos fraqueza aqui também. Eu ia falar de fraqueza, ia falar de Davi. Até o pastor falou esses dias, foi pregado aqui. O Davi olhou para a esposa de um soldado, achou ela linda. Pronto. Temos uma história de adultério, de assassinato, turbulência, mas também tem uma história de arrependimento. Na mesma história, assassinato, adultério, toda a turbulência, mas também teve uma história de arrependimento ao ponto do Senhor falar assim, Davi, um homem segundo o coração de Deus. Quem explica isso? Quem explica isso? Como a gente consegue explicar isso? Tenta explicar isso para uma criança, por exemplo. Não dá. Teu pai fez isso. Mas ele é o homem segundo o coração de Deus. São coisas inexplicáveis. Mostra toda a nossa limitação. Aí Deus vem e fala assim: rapaz, esses seus pecados todos eu joguei no mar do esquecimento, nem me lembro dele mais. Por que você está aí pensando nisso ainda? Quantas coisas nós passamos, fazemos, pensamos muitas vezes. Vai lá, pede perdão, Senhor, me perdoa, tal. Uma oração simples: Senhor, perdoa, Senhor, me perdoa. Basta para você fechar as brechas. Basta, Senhor, me perdoe em nome de Jesus. Eu não queria fazer isso, acabei fazendo. Me perdoe em nome de Jesus. Fechou a brecha. Não tem mais acusador, não tem mais acusação, acabou. O próprio Senhor fala assim: os seus pecados eu joguei no mar do esquecimento e nunca mais me lembro dele. O Senhor está falando assim, não vou jogar na tua cara o que você fez. Para mim nem me interessa mais aquilo. Ficou para trás. Quantas vezes nós trazemos o nosso passado para o nosso presente? Quantas vezes? Coisa que aconteceu lá atrás, sabe? Vai revirar o que ficou no passado. Esquece o passado. Em nome de Jesus, ficou para trás, acabou, passou uma nova fase. É o novo ciclo. Deus quer trazer coisa nova, colocar nas suas mãos, nas nossas mãos, coisas novas, grandes, que a gente nem sabe, como ele diz. Clama a mim, responder-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe, mas que eu te mostrarei. Que a gente fica pegado ao passado. Porque lá era assim, era assado. Porque eu fazia assim. Porque eu ia na casa, não sei do que. Não, lá. Esquece. Olha para frente. Isso serve para tudo. Serve para a vida profissional, serve para a vida pessoal, serve para tudo. Olha para frente. Eu costumo dizer que num carro, vou até falar de Honda Fit agora. No Honda Fit tem um vidro maior, que é para você olhar para frente,
andar para frente, e tem os retrovisores pequenininhos, que é só para você manobrar, para não bater mais nada, acabou. O Honda Fit está te falando, segue, vai para frente, para de olhar para trás. Olha o que Deus tem para a sua vida, olha o que Deus quer para colocar nas suas mãos, as bênçãos que Ele tem para as suas mãos. Hoje é culto de vitória, não sei qual que é a sua, não sei qual que é a sua vitória hoje, não sei o que você veio buscar, nem sei se você veio buscar, nem sei se você veio pedindo nada, não sei. Ainda que você não fale nada, o Senhor ainda sabe que você precisa, ainda assim Ele sabe que você precisa, e Ele pode nessa noite colocar na tua mão aquilo que você até esqueceu de pedir. Esse é nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Nós somos tão pequenos, irmãos. Eu gosto de colocar nessa posição de pequeno, de pecador mesmo, porque sabe, quando me coloco nessa posição, eu sei que eu tenho crido. Eu sei que eu tenho crido. Eu sei quem é meu Senhor, meu Deus. Do jeitinho que eu sou, tortinho muitas vezes. Aí Ele fala assim, eu te amo assim mesmo. Eu aprendi que Deus não me ama mais quando eu não peco, e Ele não me ama menos quando eu não peco. Ele me ama. Ele te ama. Você pecando ou você não pecando, Ele te ama. Não muda nada. Senhor, eu fiz isso. Ai, meu Deus. Deus te ama. O amor de Deus é algo que constrange. Chega a ser constrangedor. Eu costumo dizer que a graça deixa a gente sem graça. Muitas vezes. Tão constrangedor que é. E nós não somos isso. Eu vou contar um testemunho aqui que eu vi. Um testemunho não, uma história. Vou sair um pouco da Bíblia aqui, vou trazer para uma história recente. Eu estava voltando para São Paulo, tem uns 3 meses mais ou menos. Eu estava voltando para São Paulo e pegamos o ônibus. A gente estava em Minas, aí pegamos o ônibus, foi, não lembro o nome da cidade, entrou algumas pessoas tal, e na nossa frente sentou um casal. Pastor, pensa, né? Aí o rapaz sentou na nossa frente, era um casal. Ele pegou o telefone, ligou para um pastor, para o pastor, falou: pastor, tudo bem, Pai do Senhor, tal. Pastor, posso pedir um favor para o senhor? Eu deixei um material lá na obra, assim, assado, e as pessoas que estão lá, pastor, eles não são amantes da verdade. Eu falei, nossa, que lindo, filosófico, né? Amante da verdade, nossa, você é um santo homem de Deus. Pensei comigo, né? Se colocar uma asa, é um anjo. Eles não são amantes da verdade, queria pedir para o pastor, acontecesse sim, tal. Passou. O ônibus não andou, acho que meia hora. Alguém ligou para ele cobrando alguma coisa. Meu irmão, pensa no homem que mudou até o tom de voz. Cada palavrão, o mesmo homem, a mesma pessoa. Aí começou a brigar com a esposa dele que estava do lado. A esposa dele falou assim, eu nem deveria entrar no ônibus. Ele falou, concordo com você. Mesma pessoa. Nós somos assim, muitas vezes. Com certeza, quando esse homem chegou em casa, se arrependeu, falou, Senhor, o que eu fiz, o que eu falei, eu magoei, tal. O Senhor falou assim, nem lembro do seu pecado mais. Perdoados estão os seus pecados. Quando levaram aquele homem para Jesus curar, o que Jesus falou primeiro, antes de curar ele? Perdoados estão os seus pecados. Olha o foco do Senhor Jesus. O foco de todo mundo naquele momento ali era todos queriam ver o homem ser curado, todo mundo. Era a expectativa de todos, ver o homem ser curado. Jesus falou assim, perdoados estão os seus pecados. Além de Jesus mostrar qual que era o objetivo dele naquele momento, ele mostrou para todo mundo, primeiro o reino. É uma lição que está implícita nesse texto. A gente nem percebe muitas vezes, a gente lê, a gente nem percebe muitas vezes. Mas é isso que Jesus está falando. Reino. Primeiro o reino. As outras coisas, fica tranquilo. Eu sei que eu tenho crido. Eu fui surpreendido essa semana.
Já estou feliz porque eu tenho um Honda. Parece pequeno, né? Parece coisa pequena, não parece? Parece coisa boba. Um carro, o que é um carro? Não é. Não tem nada de pequeno. É o Senhor Deus operando na vida da pessoa. É o Senhor Deus fazendo a diferença na vida da pessoa. O que é pequeno para você, para aquela pessoa, para aquela mãe que está grávida, que tinha um carro pequenininho, que não cabia papagaio, ela pode colocar um leão agora lá dentro. É nosso Deus. Detalhe. Deus cuida dos pequenos detalhes. A gente fala, nossa, ganhou uma Ferrari. Não, fui curado da gripe. Essa gripe podia ser uma pneumonia. Deus me curou. O que é grande para um, não podemos relativizar as coisas que Deus faz. Por menor que seja, eu sei que eu tenho crido. Eu sei quem faz. Eu sei o que eu tenho crido. Abraão, Abraão não teve uma fraqueza, ele teve uma falta de confiança e uma pequena mentirinha, vamos dizer assim. Não, Abraão mentiu. Quando ele falou para Sara assim, vá lá e fala que você é minha irmã, senão eles vão me matar. Quase teve uma tragédia nessa história toda. Se Deus tivesse entrado na situação, o negócio ia ficar tenso para o lado de Abraão. O que faltou para Abraão muitas vezes? Confiança. Muitas vezes nós acreditamos, mas não confiamos. Muitas vezes acontece isso. Nós acreditamos que Deus pode fazer, tal, mas acho que Deus não está olhando para mim. Eu acho que Deus não está me vendo. Nesse momento, eu acho que Deus não está me vendo. Você que pensa. Toda essa história bíblica aqui é exemplo para a gente. É exemplo para a gente parar e falar e começar a refletir, falar, igualzinho a mim. Cara, como eu pareço com Abraão. Irmãos, como eu pareço com José, como eu pareço com Pedro. Acho que todo mundo parece um pouco com Pedro. Todo mundo parece um pouco com Pedro. Pedro deve estar no DNA de todo mundo. Pedrão. Estuda a história de Pedro. Todo mundo tem um pouquinho de Pedro. E assim, a gente fica nessa luta para a vida todos os dias. Essa correria todos os dias que nos afasta de Deus muitas vezes. Nos afasta de Deus. Muitas vezes afasta a gente de Deus. Eu falo por mim. Não vou chegar aqui e falar para os irmãos, nada disso. Eu falo por mim. Tanta coisa que a gente tem que fazer, tanta preocupação. A gente quer fazer do nosso jeito, da nossa maneira. Muitas vezes Deus fala, rapaz, olha para mim. Eu vou te mostrar o caminho. Eu vou te surpreender. Eu lembro que meu pai uma vez, a Anice está aqui, ela não veio hoje. Uma vez eu estava conversando com meu pai, na sala só estava meu pai e eu. E ele falou assim para mim, nunca esqueci disso. Ele falou, filho, presta atenção numa coisa. Ele me dando alguns conselhos, né? Conselho de pai. Filho, presta atenção numa coisa. A vida, ela é como uma lâmpada. Ela é igualzinho uma lâmpada. Ela está acesa, daqui a pouco ele apaga. E ele foi no interruptor e acendeu a luz da sala. Daqui a pouco, filho, a vida é assim, ela apaga. E ele apagou a luz da sala para mostrar como é que foi. Quando ele acendeu a luz da sala, para acender novamente, quem falou que a luz acendeu? A luz não acendeu. Ele falou, filho, o Senhor está confirmado. Uma vez apagada, apagada para sempre. A luz não acendeu. Eu fiquei olhando para aquela lâmpada, falei, Jesus, que isso? Que mistério é esse? A luz não acendeu. Aquilo está marcado na minha cabeça até hoje. Para que você corre tanto? Por que nós corremos tanto? Um dia vai apagar. Um dia vai apagar. O que tem voz para oferecer ao Senhor teu Deus? O que adiantou tanta conquista, tanto isso, tanto aquilo, tanto glamour, tanta pompa, tanto isso? Deus vai falar assim, agora acabou. Graça. Eu não sei onde Deus vai levar você. Eu não sei onde Deus vai me levar. Mas seja onde for, não esquece do amor de Deus.
não esquece de falar do amor dele para o teu próximo, para o teu colega de trabalho. Não esquece. Não esquece. Uma palavra pode fazer a diferença na vida de alguém. Nem sempre a pessoa que está sorrindo do teu lado, ela está feliz. Às vezes a pessoa que está sorrindo do teu lado, ela está numa luta tão grande, que se você der um abraço nela, ela desmonta e chora. E a gente não percebe. E para a gente, muitas vezes, isso é indiferente. É indiferente, muitas vezes. Fingimos que nem é com a gente. Uma com a pessoa introspectiva. Eu particularmente, pastor me conhece. Eu sou bem introspectivo, assim, eu tenho dificuldade com uma série de coisas. Sou introspectivo, sou mais, sabe, até para pessoas mais, sei lá, fechado, assim, introspectivo. Deus sabe. Se ser tratado, Deus vai tratar, com certeza. Com certeza. E tem coisa que eu não falo. O pastor esse dia falou assim, uma coisa que eu regravei, ele falou assim, tem coisa que eu não falo nem para minha esposa, eu falo para Deus. Leva para Deus. Qual que é a sua luta? Examinar o homem pois a si mesmo. Uma palavra curta, tem algumas coisas para falar mais aqui. Eu ia falar da teimosia de Jonas. Nós somos teimosos muitas vezes. Aliás, Jonas foi a primeira pregação que foi, né, pastor? Foi a primeira pregação que eu tive aqui, e estudando o livro de Jonas, eu percebi no finalzinho que Deus estava tratando com o próprio Jonas. Estuda o livro de Jonas. É um livro pequeno. Você vai entender que tudo que Jonas passou foi para tratar dele mesmo. Jonas, eu vou tratar de você, rapaz. Tudo que ele passou era para tratar dele. Tratando dele, tratou de todo o cenário. Deus cuidou de todo o cenário para cuidar de Jonas. Nós somos assim. Deus coloca a gente em uma situação muitas vezes adversas, bem adversas mesmo. Não é para te afundar, é para tratar, para mostrar para você, calma, rapaz, calma. Orgulho, eu ia falar um pouco de orgulho. Naamã, está correndo o tempo aqui, eu falei que não ia ser curto, Jesus amado. Naamã, né, um homem importante na sua época, ó, você quer ser curado? Dá uns mergulhos no rio Tietê ali, que você vai ficar curado. Rio Tietê, você está maluco, rapaz? Olha para mim. Ele só foi curado quando ele quebrou o orgulho. Quando ele quebrou o orgulho dele, ele foi curado. Curado. Salomão, com toda a sabedoria que teve, ó, nós vamos um pouquinho de Salomão também, gente. Toda a sabedoria que teve Salomão, qual foi o erro dele? Idolatria. Ele permitiu idolatria. E foi entrando, está tudo bem, está tudo certo, tá ok. Deu no que deu. Né? Deu no que deu. Ansiedade, aqui eu coloquei aqui Marta e Maria, né? Se você pegar a Marta ali, quando Jesus estava lá visitando eles, o que Marta fez? Qual era a preocupação de Marta? Cuidar tudo que estava ao redor, tudo, aquela ansiedade, aquela preocupação. Mas o engraçado é que é uma preocupação para bem receber o Senhor Jesus Cristo. Era para receber o Senhor Jesus, ela estava toda preocupada com a organização da casa. Vou falar para a irmã aqui, irmã, posso tomar um café lá amanhã? Ah, pode ir lá, irmão. A irmã nem dorme, vai pegar todas as assuras que tem na casa, vai pegar tudo que tem na casa, vai deixar a casa um brinco. Amanhã tem visita, nós somos assim. Marta, é verdade, sabe, aqueles tênis que ficam no meio da sala, sei que não tira tudo, vai chegar visita, sei que lá, aquela vassoura fica meio atravessada assim na porta, assim, não, vai tropeçar uma criança aqui, coloca tudo no lugarzinho. Nós somos assim. Eu gosto da pregação da irmã Thaís, fala, nós temos no quartinho da bagunça. Foi no quartinho da bagunça, lá está tudo certo. A hora que a visita for embora, vai saindo aos poucos sozinho, parece ter vida própria, vai saindo sozinho. É assim. É dessa maneira que Deus te ama. É dessa maneira que Deus te ama. Foi Ele que criou você, Ele que me criou. Você acha que não vai sustentar? Vai sustentar. Essa luta vai passar. Eu não sei qual que é a sua luta, todo mundo tem uma luta diferente da outra, mas vai passar.
Porque Jesus está no mesmo barco, ele falou assim: vamos atravessar. Vamos atravessar. Nessa noite, tome posse dessa palavra, irmão. E para concluir aqui, irmãos, coloca, Tiago, coloca Hebreus 13, 8. Nem vou falar nada. Nem vou falar nada. Ele não mudou. João 16, 33. João 16, 33. Precisa falar alguma coisa? Falar o quê? O Senhor está falando para mim, para você nessa noite. Eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Sabe aquele senhor que está no barquinho com você? Ele venceu. Pensa nisso, irmãos. São coisas que quando eu olho para essas situações todas, eu falo: quão egoísta eu sou, quão mesquinho eu sou, quanto que eu tenho que aprender ainda. Mas nessa noite, aquilo que você veio buscar, hoje é culto da vitória. Eu falo assim, parece que os irmãos estão meio com sono, assim, eu preciso querer pregar igual o pastor, assim, aquela energia e tal. Acho que eu sou mais quietinho para pregar. Mas é para reflexão mesmo. É uma palavra para refletir. Nessa noite o Senhor, começa a trabalhar na tua vida e falar assim: peraí, quando alguém chegar, peraí, eu sou coroa da criação do meu Senhor. Eu sei o que eu tenho crido. E eu vou passar. Não vou passar sozinho. O Senhor está comigo. Assim eu agradeço a minha oportunidade em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Louvamos a Deus por esta palavra. Nos coloquemos de pé. Já estamos caminhando para o final. Domingo pela manhã, nossa escola bíblica dominical. Logo mais às 18 horas, o nosso grande culto de ceia. Glória a Deus, irmãos. Não esqueça da assistência social. Nós temos, graças a Deus, alguma cesta básica doado pelo nosso querido irmão. Mas, se os irmãos sentirem no coração de dar a sua parcela em dinheiro, ou então os irmãos também podem trazer uma mistura para a gente complementar a cesta básica e abençoar os nossos irmãos, que assim precisam, vai ser muita bênção. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, dia 9, sábado, nós temos o nosso encontro com os varões aqui, às 18 horas. Amém? Encontro com os nossos varões. Então, os varões não marquem nada. Vamos estar aqui reunidos no próximo, sem ser amanhã, no outro sábado. Amém? E os demais trabalhos nós vamos anunciando no decorrer do mês. Amém? Vamos orar. E nessa oração já estaremos nos encerrando. Glória a Deus. Irmão Tiago, é verdade. Vem cá, irmão Tiago. Vamos abençoar o servo de Deus, que completou mais uma primavera. Glória a Deus. Eu estou desconfiado que o irmão Tiago está mais feliz esse ano do que o ano passado, hein? Não é verdade? Você não acha, irmão Alexandre, que ele está mais feliz esse ano do que o ano passado? É, irmãos, tem um mistério aí. Vamos orar. Glória a Deus. Pai querido, aqui está o teu filho, o teu servo, que neste dia completara mais uma primavera. Eu quero abençoá-lo, Senhor, com todas as sortes e bênçãos do céu. Que as portas e as janelas do céu permaneçam abertas. Que venha sobre ele, Senhor, ó Deus, a prosperidade, riquezas. Que os sonhos do teu filho sejam, Senhor, ó Deus, realizado. Que os seus caminhos, ó Deus, sejam aplainados. E que a tua boa mão possa guiá-lo, Senhor, a todas as vitórias que ele necessitar. Pai, nós o abençoamos em nome de Jesus. Agora, Senhor, despede os teus filhos em paz, debaixo do teu amor,